Bitcoin chegou a cair 7% nos últimos 2 dias. Muita gente está perguntando se é o fim desse ciclo de alta, se está na hora de vender todas as posições ou se espera um pouco mais para poder comprar mais barato. Então nesse vídeo eu vou fazer uma análise do Bitcoin, da Solana, do Ethereum e de outros fundamentos muito importantes para você entender exatamente o que está acontecendo, e também vou mostrar o motivo pelo qual essa queda está acontecendo aqui nas criptomoedas, mas também no mercado financeiro tradicional. Então acompanha e fica até o final. A gente pode ver que o Bitcoin ele perdeu esse suporte aqui na casa de 102 mil dólares e está testando aqui o suporte na casa de 98 mil dólares, que também coincide com essa linha de tendência de baixa que foi tocada perfeitamente aqui na data de hoje. Caso a gente perca esse suporte, tanto dessa linha horizontal quanto dessa linha de tendência, o próximo suporte seria na casa de 95 mil dólares. Então a gente tem que olhar e acompanhar se o preço ele consegue manter esse suporte importante no qual a gente está agora, ou se a gente volta a cair aqui para casa de 95 mil dólares, que seria a próxima região importante para o preço. Se a gente coloca aqui no gráfico as médias móveis exponenciais, podemos ver que o preço perdeu a média de 20 períodos, tocou aqui na data de hoje a média de 50 períodos e temos a média de 100 períodos, que seria aqui na última faixa de suporte na casa de 91 mil dólares. Vamos acompanhar de perto para saber qual que é a reação que o mercado vai fazer agora nesses próximos dias. Quando a gente olha aqui as estruturas de Smart Money Concepts, ou seja, Order Blocks, Fair Value Gaps, quebras de mercado, a gente pode ver que a gente está agora testando essa sombra que é uma grande liquidez que a gente tinha no preço, essa vela que foi formada ali no dia 16 de janeiro, e temos mais um Fair Value Gap aqui na casa de 96 mil dólares. Caso a gente perca, muito provavelmente a gente pode buscar aqui essa sombra, que seria aqui a vela que foi formada no dia 13 de janeiro, que coincide com esse order block, que seria exatamente naquela casa de 91 mil dólares que nós vimos através da Gunbox. Olhando aqui também através da Fibonacci, a gente pode ver que o preço praticamente está tocando aqui a 618 de Fibonacci, que coincide com esse order block. Então essa região aqui de 95 mil dólares é uma região também que tem muita confluência, olhando por esse ponto de vista através desse tipo de análise aqui de Smart Money Concept. Caso a gente perca, a gente pode ainda retestar aqui a 786 Fibonacci. Então sim, o preço está retraindo bastante forte e a gente ainda não sabe onde que o preço vai segurar para poder estabilizar e voltar a subir. Eu, a longo prazo, continuo acreditando que não é o fim do ciclo de alta, e eu vou mostrar por quê. Quando a gente olha os conceitos mais importantes para definir se o ativo ele está ou não numa tendência de alta de longo prazo, a gente olha topos e fundos ascendentes ou descendentes. Então a gente viu que a gente teve um fundo descendente aqui, justamente no dia 13 de janeiro, tivemos um topo ascendente, ou seja, acima do topo anterior, e esse último topo aqui foi no dia 25 de janeiro. Então, qualquer uma dessa região que o preço, porventura, estabilizar, a gente ainda vai estar fazendo um fundo ascendente, ou seja, um fundo acima do fundo anterior, o que é considerada uma estrutura de alta de mercado. Podemos ver aqui também, através de estruturas de mercado, que desde o dia 13 de novembro de 2024, a gente mantém estruturas de mercado positivas, né? Ou seja, quebras de estruturas positivas, e não tivemos nenhuma quebra de estrutura negativa. Porventura, teria que quebrar essa região aqui para a gente poder considerar uma quebra de estrutura de mercado negativa, mercado baixista do preço do Bitcoin, tá? Então ainda podemos afirmar que estamos num ciclo de alta, e para a gente poder afirmar também, a gente pode considerar aqui a média exponencial de 200 períodos, tá? Que seria ainda na casa de 80 mil dólares. Então eu ainda entendo que é uma retração, está acontecendo um evento que muitos estão considerando ser um cisne negro, ou seja, um evento imprevisível de alto valor, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês nesse vídeo. Então quando a gente olha aqui no preço do Bitcoin, a gente pode ver que a gente tem muita confluência, o preço está caindo e a gente tem muita indecisão ainda no mercado. Temos que acompanhar nas estruturas gráficas de time frames menores. Se a gente olhar aqui o gráfico de 4 horas, podemos ver que o preço está exatamente na média exponencial de 200 períodos,
o que oferece um grande suporte, e também a gente pode ver que a gente acabou de tocar aqui um order block importante que estava vindo ali desde o dia 16 de janeiro. Então é muito importante a gente acompanhar nos time frames menores o que vai acontecer. Dá para ver aqui que a gente está querendo formar um range aqui entre esses dois order blocks, o que eu entendo que seria um bom sinal para o mercado se a gente conseguisse manter essa estrutura por mais tempo, enquanto o preço consolida e o mercado digere as notícias relativas à inteligência artificial que saíram aí nos últimos dias, que está provocando uma queda de preços no mercado financeiro em geral. Quando a gente olha aqui a dominância do dólar, a gente pode ver que essa dominância ela vem com uma queda ali desde o dia 5 de agosto de 2024. E o que significa esse gráfico? Todas as vezes que a dominância do dólar sobe, como a gente está vendo aqui nas últimas 2 semanas, significa que os investidores estão desinvestindo de ativos mais arriscados, indo para ativo menos arriscado, ou seja, mantendo a posição em dólar. É por isso que a dominância do dólar em relação ao mercado, ela aumenta, e isso está acontecendo exatamente na data de hoje, o que justifica a queda de outros ativos de maior risco, como o próprio Bitcoin. A gente pode ver então que o preço está tocando essa linha de tendência de baixa, então a longo prazo o dólar ainda continua no cenário de baixa. Tocamos aqui também agora esse suporte, que seria na casa de 3,75%, e a gente está tocando também uma linha de tendência de alta que foi rompida recentemente, e essa linha ela vem desde julho de 2019, então foi tocada aqui várias vezes ao longo do tempo, foi rompida e agora coincide com essa linha de tendência também de baixa. Então a gente pode ver que é uma zona também muito importante de indefinição em relação à dominância do dólar. Quanto maior a queda dessa dominância, melhor é para ativos de alto risco, especialmente o Bitcoin. Então, se porventura o preço ele continuar essa tendência de baixo, fazer algum tipo de consolidação aqui nessa linha de suporte, ele muito provavelmente tende a buscar a próxima linha de suporte, que é aí onde a gente poderia provavelmente ver a explosão do Bitcoin para casa de 150 a 200 mil dólares e consequentemente também das altcoins. Então vamos acompanhar como que a dominância do dólar vai se movimentar aí nos próximos dias. Vou mostrar aqui agora o gráfico da Nasdaq. A gente pode ver que a Nasdaq ela despencou aqui nos últimos dias, desde a sexta-feira, dia 24 de janeiro, até o preço atual, a gente está falando de uma queda de aproximadamente 4% e chegou a cair 6%. Essa é uma queda muito brusca para um índice tão relevante e trilionário como o da Nasdaq, e também a gente vê aqui, ó, destacado nesse retângulo vermelho, que a gente tem um gap, ou seja, o preço ele pulou dessa faixa aqui de 21.727 para 21.554, mostrando aí a tamanha força vendedora do mercado, e especialmente devido a uma ação específica que eu vou mostrar para vocês. Podemos ver aqui que o preço tocou esse order block e se manteve, né, até subir um pouco, mas ainda continua numa tendência baixista. Tem alguns pontos aqui que o preço pode consolidar. Podemos consolidar aqui ou nesse order block de baixo, que seria mais uma queda muito grande, seria péssimo para o mercado, especialmente o mercado de cripto. Então a gente está falando de uma queda aí de mais ou menos 5%, como a gente também tem uma pequena linha de tendência aqui. Então qualquer região que o preço puder se consolidar nessa linha de tendência nos próximos dias, que coincide com esse Fair Value Gap, seria aí relativamente positivo para o mercado. A gente não buscaria esse fundo aqui tão expressivo, né? E por que a Nasdaq está caindo tanto? Basicamente por causa da queda da Nvidia. Como a gente sabe, a Nvidia, se não a maior, uma das maiores empresas do mundo, e o preço da Nvidia despencou nos últimos dias. Então, considerando sexta-feira até os preços atuais, a gente está falando aí de uma queda de 20% praticamente para as ações da Nvidia. É uma queda muito robusta. A gente pode ver que o preço tocou aqui quase, né, perfeitamente esse order block, e tomara que o preço consiga manter essa linha de suporte, porque o próximo order block, que seria esse daqui de baixo, a gente está falando aí de uma queda mais acentuada ainda de 24%, mas a gente pode ver aqui que a gente também tem uma região de suporte
suporte, inclusive com um gap importante. Então pode ser que o preço, caso continue caindo aí de força mais expressiva, ele ainda tenha uma queda aí de mais 15 a 16% até essa linha de suporte aqui, até essa região de suporte, que seria também muito ruim para o mercado de forma geral. Vamos torcer para que o preço da Nvidia ele consiga se estabilizar exatamente aqui na faixa que ele está. E por que o preço da Nvidia está caindo tanto? Por causa dessa inteligência artificial aqui lançada pela China, DeepSeek. O que todo mundo está falando é que é uma inteligência artificial que é muito mais barata, custou aproximadamente 6 milhões de dólares para ser desenvolvida, enquanto o ChatGPT bilhões de dólares. Também é uma inteligência muito mais econômica. E o que isso significa? Significa menos demanda computacional de chips de alta performance, que é exatamente o que a Nvidia vende. Então, essa perspectiva mais negativa devido a essa nova geração de inteligência artificial coloca uma perspectiva de longo prazo para as receitas e resultados da Nvidia, e é por isso que o preço está caindo tanto. Tem muita gente falando que isso daqui pode ser um cisne negro. Para quem não sabe, cisne negro é um conceito do Nassim Taleb, um grande estudioso, investidor e filósofo, e ele coloca o cisne negro como um evento de alto risco, imprevisível e que gera grandes impactos. E eu estou aqui no Twitter do Ram. O Ram ele é um dos maiores investidores de cripto do mundo, também é dono dos principais canais chamado CryptoBunter, e aqui ele está colocando que pode ser sim o cisne negro que a gente está vendo, justamente essa questão do DeepSeek, que está aí destruindo aí os mercados, que está aí destruindo as inteligências artificiais como OpenAI, Meta, Cloud e consequentemente ações de empresas de tecnologia. Antes da gente seguir aqui, eu te mostrar o gráfico da Solana, do Ethereum e de uma criptomoeda que eu acho que está chegando em uma região muito boa para poder comprar a longo prazo, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal, que ajuda bastante. Vamos aqui para o gráfico da Solana. A gente pode ver que o preço da Solana também está numa queda expressiva, caiu aí algo em torno de 12% desde dos últimos 2 dias, e a gente vê uma linha de tendência em que o preço respeitou, mas rompeu no dia 17 de janeiro, e essa linha de tendência está na casa de $200. Eu vou mostrar porque que eu acredito que essa linha de tendência é uma linha de tendência muito importante, caso o preço consiga romper. Podemos ver que perdemos aqui no gráfico diário a média de 20 períodos, quase que tocou aqui a média de 50 períodos, e a próxima média interessante, caso o preço volte, continue essa queda, a média de 100 períodos, que coincide com essa linha de tendência. Então aqui eu entendo que tem uma zona de confluência importante para o preço da Solana, e caso o preço atinja essa faixa de $200 e consiga consolidar nessa região, eu acredito que pode ser uma boa oportunidade aí, considerando que, no meu entendimento, Solana é uma cripto que pode chegar ali facilmente aos $500, $600, caso a gente mantenha esse ciclo de alta. Vou colocar aqui também uma extensão de Fibonacci para a gente mostrar o tanto que essa confluência é importante. A gente pode ver que quase que coincide com a 707 da Fibonacci, e para quem não sabe, 707 é uma região de Fibonacci que eu gosto de utilizar bastante. Por quê? Porque muitas vezes era como se fosse um desvio da 618 de Fibonacci, que é uma das mais importantes. Então, na maioria das vezes, o que acontece é que o preço ele chega na 618, tem algum nível de desvio para depois voltar a subir. Então, eu acredito que essa região aqui de confluência da Solana é muito importante. Caso a gente perca essa média de 100 períodos, a gente tem logo aqui embaixo a média de 200 períodos na casa de $185, e a gente pode ver também que a gente tem muita liquidez aqui na Solana, e não só na Solana, mas como eu vou mostrar no Ethereum, algumas moedas que cresceram bastante nos últimos dias, a gente tem muita liquidez. Então eu entendo ser normal e até saudável para o mercado os preços eles voltarem aqui dessas regiões de extrema liquidez para poder depois ganhar força e subir de forma mais saudável aí, a médio e longo prazo. Então vamos acompanhar aqui o preço da Solana nos time frames menores para a gente entender aonde que o preço vai parar e voltar a consolidar. O Ethereum ele também está numa região aí muito importante que, no meu entendimento, ele precisa manter, que senão a gente vai ter uma queda aí mais abrupta do Ethereum. Então podemos ver aqui que a gente está ainda dentro de um triângulo. A formação de triângulo ela pode quebrar tanto para cima quanto para baixo, e a gente está agora nesse momento aqui testando
mostrando um order block no gráfico diário que coincide com a região 618 de Fibonacci. Vou colocar em branco aqui para facilitar a visualização. Então, um order block com a linha de tendência de alta e também com a 618 de Fibonacci. Então, é uma confluência muito importante. Caso a gente perca esse suporte, podemos ver aqui como na Solana, olha o tanto de fair value gaps que a gente tem aqui, ou seja, isso daqui tudo é uma região que tem muita liquidez e os investidores institucionais tendem a buscar essas regiões de liquidez para poder colocar ordens grandes de compra, justamente para poder executar suas ordens e fazer com que o preço exploda de uma vez. Então eu entendo que o Ethereum pode chegar aqui na 707, 786 de Fibonacci, ou às vezes até um pouco menos. Se a gente colocar 886 de Fibonacci, veja que ela coincide perfeitamente com a metade desse Fair Value Gap aqui. Então também é uma região em que o preço pode vir a testar para poder ganhar força e subir novamente. Então particularmente eu não acredito que é o momento para fazer investimentos de Ethereum. Todo mundo sabe que nos ciclos passados o Ethereum foi muito importante para poder dar início à altcoin season, ou seja, aquela temporada em que as altcoins explodem de valor. Entendo que nesse ciclo de alta que a gente está vivendo não vai ser diferente, mas o Ethereum está mostrando aí muita fraqueza em relação a outros players como a própria Solana, mas a gente também não pode esquecer que é a segunda cripto do mercado em termos de valor de capitalização. Então é acompanhar aqui o preço de Ethereum para ver se ele consegue estabilizar nessa região que ele está, ou se a gente vai ver níveis mais baixos aqui buscando toda essa liquidez antes de romper novamente. E agora eu vou mostrar para vocês uma cripto que eu acho que está chegando numa região muito importante, muito interessante, especialmente olhando aí médio e longo prazo. Lembrando que esse vídeo aqui é só a minha opinião, a minha análise do mercado, não é uma indicação de investimento financeiro. Sempre procure aí estudar, procure aí um especialista para poder te passar informações do que você deve comprar ou vender. Eu só estou aqui fazendo a minha análise de preço e eu estou aqui na Kaspa. Kaspa é uma moeda que tem um fundamento muito interessante. Eu gosto desse projeto aqui a longo prazo. Estou aqui no gráfico diário. O que a gente está vendo? Estamos vendo aí que obviamente está caindo bastante, acompanhando aí o Bitcoin e todo o mercado cripto pelas análises que a gente fez. Então a gente tem aqui um order block que foi perfeitamente testado na data de hoje e o preço continua caindo. Podemos traçar aqui também uma linha de tendência que pode indicar para a gente alguma região de suporte do preço, né? Então, além desse order block aqui, caso o preço não consiga se manter aqui nessa região do order block, veja que eu estou até com um alerta ligado mais ou menos aqui na metade do order block, a gente tem uma próxima região aqui embaixo, que é essa faixa amarela que eu destaquei, que foi tocada diversas vezes e virou um suporte, né? Antes era uma resistência, agora virou um suporte, desde 10 de novembro de 2023. Então essa faixa ela foi tocada diversas vezes ao longo do último ano, e caso a gente perca esse order block e volte aqui para essa faixa amarela e o preço consolidar, poder fazer até um desvio aqui, eu entendo que é uma excelente opção de compra para Kaspa a médio e longo prazo, e a gente pode ver aí esse projeto voltando facilmente aqui para esse order block que foi atingido no dia 30 de julho de 2024, e aí dessa região mais baixa aqui até esse order block mais alto, a gente está falando de um potencial aí de aproximadamente 100% de valorização. Então eu entendo que a Kaspa está numa região muito importante. Várias criptos estão chegando em regiões muito interessantes. Se você acredita que o ciclo de alta não acabou, eu estou colocando aqui só a Kaspa para o vídeo não ficar muito longo, mas nos próximos vídeos eu vou sempre trazendo oportunidades de criptomoedas em regiões interessantes. Então se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal, acompanhe de perto o mercado. Eu acho que não é hora de fazer nenhuma posição alavancada, nenhuma posição de trade de maior risco ou de trade de curto prazo. Temos que antes entender o que o mercado vai fazer aí nos próximos dias e como que vai se comportar. Boas operações, bons estudos para todos e até o próximo vídeo.